Bem-vindos a mais uma análise. A nossa discussão de hoje mergulha na obra Levanta-te e Anda, o poder da mudança de mentalidade, do Tiago Porto Machado. O livro usa aquela conhecida narrativa bíblica do coxo na Porta Formosa para explorar a transformação. E isso, claro, nos coloca diante de uma questão bem fundamental. Exatamente. A questão que fica é: qual é o verdadeiro motor da mudança? A transformação radical nasce de um esforço consciente para renovar a mentalidade, como o livro parece sugerir, ou ela é, na sua essência, uma intervenção da graça soberana de Deus, que meio que nos assalta independentemente da nossa prontidão ou estado mental? E é precisamente aqui que as nossas leituras divergem. Eu vou defender que a obra, em sua essência, aponta para a mudança de mentalidade como o catalisador indispensável para que a transformação de vida se torne uma realidade vivida e sustentada. Já a minha posição é de que a própria história central que o autor usa demonstra o contrário, a primazia absoluta da intervenção divina. A meu ver, a renovação da mente não é a causa da mudança, mas sim a sua primeira e talvez mais espantosa consequência. Bem, vamos ao meu ponto de partida. Para mim, a tese central da obra é que a transformação duradoura, aquela que vai além de um evento momentâneo, ela depende de uma reconfiguração consciente da mente. O autor dedica um capítulo inteiro a isso, renovação e transformação da mente, e se ancora em Romanos 12:2. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Essa, para mim, é a chave de leitura. Ele usa aquela frase famosa do A.W. Tozer, a mente ao campo de batalha, para deixar claro que a verdadeira luta não é externa, mas interna. A jornada do coxo, como o livro descreve, é uma passagem da mendicância à plenitude. E essa passagem só se completa quando ele abandona sua identidade de dependência. O milagre físico, portanto, foi o ponto de partida, mas a libertação real foi romper um ciclo de esperança reduzida. O comando de Pedro, olhe para nós, é mais que um chamado de atenção. É um convite para o homem se tornar um participante ativo em sua própria cura, realinhando sua perspectiva. Meu argumento é essencialmente sinérgico, um processo cooperativo onde o poder divino é ativado e sustentado pela disciplina mental e espiritual humana. Sim, eu entendo perfeitamente essa leitura, ela é muito popular hoje em dia, mas eu a vejo como uma interpretação que se sobrepõe ao texto em vez de emergir dele. A meu ver, a narrativa de Atos 3, que é o pilar da obra, mostra um cenário oposto. A transformação foi um ato de poder divino que foi gratuito, soberano e, o mais importante, totalmente inesperado. Não dependeu em absolutamente nada da mentalidade daquele homem. O livro mesmo descreve ele como alguém cativo de uma rotina, esperando apenas esmola, sabe? Uma solução paliativa para uma condição permanente. Ele não tinha uma mentalidade de fé, nem esperava pelo extraordinário. Por isso a intervenção de Pedro e João foi unilateral. A frase de Pedro é o coração do evento. Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se e ande. A ênfase está toda no poder que reside no nome de Jesus, e não na capacidade psicológica ou na prontidão mental do receptor. Portanto, a minha posição é de que a ação de Deus é monergística. Ele é o único agente ativo, e a nossa resposta, incluindo a mente transformada, é simplesmente o primeiro efeito da obra dele em nós. A transformação foi um presente, não uma conquista. Ponto. Certo, vamos aprofundar isso. Você foca na declaração de Pedro, mas eu argumento que o que acontece segundos antes é crucial. O comando olhe para nós. Por que isso é tão importante? Porque força o homem a quebrar seu padrão. Ele estava com a cabeça baixa, focado na esmola, no chão. Ao levantar o olhar, ele é forçado a se engajar com uma nova possibilidade. O livro cita Efésios 3:20, que Deus faz infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Isso sugere que nosso campo de visão, nossas expectativas, podem sim ser um fator limitante. A mudança de foco da moeda que ele esperava para o rosto dos apóstolos foi simbolicamente o primeiro passo mental em direção à sua própria cura. Mas esse seu argumento tem um problema fatal. A expectativa dele não era apenas limitada, ela estava completamente errada. Ele olhou para Pedro e João esperando receber deles alguma coisa, uma moeda.
E o que ele recebeu? Algo que nem estava no radar de possibilidades dele. Se a cura dependesse da expectativa correta dele, ele continuaria coxo pelo resto da vida. O fato de um milagre acontecer, apesar da expectativa equivocada dele, é, para mim, a prova cabal da irrelevância da sua mentalidade para a manifestação do poder. A graça de Deus não coopera com nossas expectativas, ela as estilhaça. O poder de Deus irrompeu na vida daquele homem sem pedir licença à sua psicologia. Mas veja bem, eu não digo que ele precisava ter a expectativa correta, mas sim que ele precisava ter a disposição para mudar o foco. O ato de olhar para cima foi um ato de engajamento. Ele poderia ter ignorado. Esse pequeno ato de obediência, de se conectar com a fonte de poder, abriu a porta. É uma parceria sutil. A graça não é uma força bruta que nos atropela. Ela nos convida à participação. Olha, essa linha de raciocínio não me convence. Chamar de parceria um ato em que um lado tem todo o poder e o outro nem sabe o que está acontecendo me parece um exagero. Ele não se engajou com uma possibilidade de cura, ele se engajou com uma possibilidade de esmola. A intenção dele era puramente material. O que acontece em seguida não é uma resposta à abertura mental dele, mas uma ação soberana que o redefine completamente, independentemente de sua intenção original. E isso nos leva diretamente à questão de causa e efeito. Exato. E é justamente aí que meu argumento se fortalece. A transformação não acaba com o homem de pé. O que acontece no dia seguinte? E na semana seguinte? O próprio livro fala sobre a necessidade de resiliência na nova caminhada. A fé não é provada no momento do milagre, mas na persistência em viver essa nova realidade. É aqui que a renovação mental se torna protagonista. Ele precisou, dia após dia, desaprender a mentalidade de mendigo e aprender a mentalidade de um homem curado e livre. Sem essa adaptação mental contínua, o milagre seria apenas um choque momentâneo, uma memória interessante e não uma nova identidade. Em resumo, a graça abre a porta, mas é uma mente renovada que aprende a caminhar através dela todos os dias. Mas espera aí, onde o texto sugere esse processo de adaptação? A descrição é de uma explosão, não de um processo lento. Atos 3 diz que no mesmo instante os seus pés e tornozelos se firmaram e ele, dando um salto, pôs-se de pé e começou a andar. Ele não precisou de fisioterapia ou de um coach para se adaptar à nova realidade. Ele entrou no templo saltando e louvando a Deus. A descrição do momento é uma explosão, concordo. Mas o livro usa esse momento como um ponto de partida para discutir a vida após a explosão. É aí que a resiliência e a mentalidade entram. O autor cita teólogos como Timothy Keller, por exemplo. Keller não fala apenas do evento inicial da graça. Ele desenvolve a ideia de gospel reapplication. A noção de que a verdade do evangelho não é algo que se aceita uma vez, mas uma realidade que a mente deve reaplicar ativamente a todas as áreas da vida, todos os dias para ver seus efeitos. É um trabalho mental contínuo. O milagre deu ao homem pernas novas, mas a renovação da mente foi o que o ensinou a usá-las para dançar em vez de, por hábito, rastejar de volta para a porta do templo. Essa é uma bela imagem, mas eu discordo da premissa. Você está separando o corpo da mente de uma forma que o texto não faz. A cura foi holística e instantânea. A nova mentalidade de alegria, de gratidão e liberdade não foi cultivada, foi uma consequência direta e imediata da intervenção sobrenatural que o tomou por completo. A causa foi a cura divina, a mente renovada foi o efeito imediato e inseparável. Não foi um projeto de resiliência, foi uma erupção de alegria causada por um poder avassalador. Usando outra metáfora, a graça não apenas abriu a porta da prisão, ela demoliu a prisão inteira e o colocou dançando no campo. Ele não precisou aprender a ser livre, ele foi tornado livre e sua mente simplesmente registrou essa nova e gloriosa realidade. Mas essa nova realidade precisa ser mantida. O livro argumenta que a vida cristã é um compromisso diário com a renovação. Pense nos padrões antigos. Aquele homem passou décadas se vendo como um coxo, um fardo, alguém à margem,
Você realmente acredita que uma vida inteira de identidade autodepreciativa é apagada em um segundo, sem a necessidade de um esforço consciente para não retornar a esses velhos sulcos mentais? A graça o capacitou, sem dúvida, mas a liberdade precisava ser vivida. E viver é uma série de escolhas diárias que são moldadas pela nossa mentalidade. A transformação, portanto, é uma parceria. O poder de Deus está disponível, mas ele é acessado e, crucialmente, mantido através de disciplinas que moldam a mente. E é nesse ponto da manutenção que nossas visões se chocam fundamentalmente. Você fala como se a graça fosse uma bateria que precisa ser recarregada pelo esforço mental humano. Eu vejo a graça como a própria usina de energia, que não só dá a carga inicial, mas mantém o fluxo contínuo. A fonte do poder é explicitamente declarada como externa e divina. Pedro faz questão de esclarecer isso para a multidão perplexa. Em Atos 3,16, ele diz: "Pela fé no nome de Jesus, o nome fortaleceu a este homem que vedes e conheceis. Sim, a fé que vem por meio dele deu a este saúde perfeita na presença de todos vós." Note bem, a fé que vem por meio dele, Jesus. Não é a fé que se origina no homem. Mas a fé precisou ser exercida por Pedro e recebida pelo homem. Recebida passivamente. O homem não fez nada. A ênfase excessiva na mudança de mentalidade como causa ou como meio de manutenção arrisca reduzir a mensagem do Evangelho a uma forma sofisticada de autoajuda espiritual. A beleza da história está justamente no fato de que o homem era impotente, passivo e estava com a mentalidade errada. A mudança radical vem de fora, sem ser merecida, e é tão poderosa que transforma tudo, incluindo a própria mente. Para mim, o debate se resume a isto. A transformação é um dom a ser gerenciado, como você sugere, ou uma força que te gerencia. Eu acredito na segunda opção. A graça não é algo que nós mantemos, é a graça que nos mantém. Eu vejo a tensão. Você descreve a graça como uma força avassaladora e unilateral. Eu a vejo como um poder capacitador que nos eleva à condição de parceiros. Não parceiros iguais, claro, mas parceiros ativos. O livro Levanta-te e Anda nos mostra um momento do milagre, mas todo o seu argumento é construído sobre o e anda. O andar é um processo contínuo que exige direção, esforço, equilíbrio, tudo funções que envolvem a mente. A graça o colocou de pé, mas a mentalidade renovada o ensinou a caminhar em uma nova direção, longe da porta do templo. Sem esse trabalho mental, a tendência humana seria tropeçar e talvez até rastejar de volta para a zona de conforto da antiga identidade. Entrou no templo saltando e louvando a Deus. Ele foi levado, transportado por uma alegria que não era fruto de uma decisão, mas de uma invasão de vida onde antes havia morte. A escolha dele só se tornou possível depois do ato da graça. Antes, ele não tinha capacidade de escolher a liberdade. Como o livro bem aponta, ele estava preso num ciclo de esperança reduzida. A graça não apenas abriu a porta, ela o carregou para fora e o ensinou a voar. Qualquer caminhada subsequente é apenas a consequência natural desse voo inicial. O agente ativo do começo ao fim é unicamente a graça divina. Tudo mais é eco, é resposta. Em minha leitura, eu reitero que, embora a intervenção divina seja o catalisador inegável, a lição central e duradoura da obra Levanta-te e Anda reside na necessidade indispensável do trabalho contínuo de renovar a mente. É esse processo que permite ao indivíduo viver plenamente a transformação que recebeu, movendo-se da sobrevivência para a abundância. A graça divina inicia a jornada, mas é a mentalidade renovada que sustenta cada passo. E eu concluo que a história do coxo serve como um lembrete poderoso de que a transformação em sua raiz é um dom da graça, que invade nossa realidade, independentemente de nossa preparação, mérito ou estado mental. Qualquer mudança de mentalidade subsequente é uma resposta grata e espontânea a esse ato soberano, não a sua causa nem o seu motor. A mente não sustenta a graça. É a graça avassaladora que cria e sustenta a mente renovada.
Esses dois pontos de vista, a transformação como uma parceria contínua ou como uma intervenção soberana, revelam uma tensão profunda e produtiva presente no próprio material. Sem dúvida. E essa discussão sobre a interação entre a ação divina e a resposta humana não é nova, mas continua sendo um campo incrivelmente fértil para reflexão, nos convidando sempre a explorar mais a fundo a natureza da fé e da verdadeira transformação.